que toda a sua expectativa seja transformada em perspectiva. A expectativa geralmente é horizontal, a perspectiva é vertical. A expectativa é no homem, a perspectiva é de Deus. Amém? Nós estamos numa série de mensagens chamada Vença. E semana passada nós falamos sobre vença as suas... Esqueci agora. Quem lembra? Vença as suas tempestades. E eu terminei a mensagem falando a diferença entre o beija-flor e a águia. Quando o beija-flor sente que a tempestade está se armando, ele se esconde. Porque o beija-flor, ele só está acostumado a um ambiente de flores, primavera, um ambiente tropical. A águia não, irmãos, ela renova as suas forças físicas voando contra a tempestade. E eu falei domingo passado também que o beija-flor é a única ave, segundo a ornitologia, que é a ciência que estuda as aves, que consegue dar ré. É a única ave que tem marcha ré, é o beija-flor. A águia, se ela tentar voar para trás, se ela tentar recuar, ela cai. E eu citei Isaías capítulo de número 40, versículos 30, mas não é o 30, é o 31 e 32. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão aos céus com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu falei que se você não consegue voar, corra. Se não consegue correr, ande. Só não pare. Continue. E o tema da mensagem nessa noite é: vença as suas derrotas. Pastor, parece um paradoxo. Vença as suas derrotas. Sim, irmão. A religião só prepara o ser humano para viver em tempo de bonança, em tempo de paz, mas não estrutura emocionalmente, fisicamente, espiritualmente a pessoa para viver em tempo de perda, em tempo de fracasso, em tempo de derrota. E eu falei hoje de manhã que quem não sabe perder, quando vencer, não saberá viver. Quem não sabe perder, quando vencer, vai virar um viciado em medalhinha, vai virar um viciado em troféuzinho, porque não vai saber viver, irmão, não vai saber momento para descansar, para dar um tempo, para viajar, não vai entender o poder do ócio criativo, aquele momento que você fica sem fazer nada, mas a sua mente fica bolando o que fazer para mudar a sua estratégia. Então diga comigo: derrota. Só as mulheres, derrota. Só os homens, derrota. Todos agora calcula, ou melhor, recalcula a rota. Derrota, recalcula a rota. Quem aqui já se perdeu com o GPS? Além de mim. Homem se perde até dentro de casa, né, irmão? Não consegue achar uma cueca numa gaveta de 30 por 30. Então imagina. Aí a vozinha começa: recalculando a rota. Insuportável. Mas olha só, você tem duas opções: ou você desiste da viagem e volta, ou você deixa o GPS recalcular a rota. Precisa de humildade. O pior, irmão, não é só humildade, precisa de paciência para ouvir da mulher do lado: eu te disse, não era por aqui. Isso é o mais irritante. Olha aqui para minha gravata. A derrota recalcula a rota. A derrota traz você de volta para a sua humildade, para a sua dependência em Deus. O fracasso traz você de volta para a presença de Deus. Todo fracasso em Deus é uma bênção disfarçada. Amém? Eu vou tentar desse lado aqui. Quem está comigo no culto? Gente, nós temos 4 salinhas lá embaixo para as crianças, tá? Fique à vontade, se precisar amamentar naquela salinha também, fique bem à vontade aí. Só não atrapalhe o culto da criança, em nome de Jesus.
Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7 até o 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 9. Hoje é difícil, pôr no telão, porque cada um tem uma tradução, é NVT, NVI. Jesus foi ali e volta já, é um monte de traduções, mas o sentido eu acredito que seja sempre o mesmo, irmão. Até a Bíblia católica o sentido é o mesmo, menos as, dos DJ, daí eles não são, é diferente um pouquinho, eles mudaram um pouquinho. Para quem não sabe o que é DJ, depois me procurem, que eu explico o que é o DJ. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 9, diz assim: agora mesmo somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Na tradução aqui diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo, quando ele estava falando para a igreja de Corinto, ele estava falando para uma igreja que, na verdade, precisava entender o que é vaso. E o que é um vaso de barro. Quando Jesus mandou Ananias orar pelo Paulo e reposicionar o Paulo na rota, de novo, no caminho, porque Paulo perseguia o caminho. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 19, versículo 15, ele disse que Deus disse a Ananias: vai, Jesus disse a Ananias: vai, porque este Paulo é para mim um vaso escolhido. Então Paulo tinha essa ideia que ele era apenas um vaso, apenas um canal transmissor da palavra de Deus. Quando Paulo escreve que nós temos, sendo vasos de barro, nós temos esse poder, ou nós temos este tesouro dentro de nós, Paulo estava escrevendo em um tempo de culto à personalidade, culto ao imperador, em um culto humanista. A igreja de Corinto, ela tinha essa dificuldade de centralizar Jesus. Então Paulo estava escrevendo para esse tempo. Paulo aqui estava combatendo o culto à personalidade. Paulo estava dizendo: gente, o que faz a diferença não é o pregador, é a pregação. Deus vela pela pregação e não pelo pregador. Paulo estava dizendo: o que faz a diferença não é o músico, é a música que está sendo cantada. O que faz a diferença não é o obreiro, é a obra que ele está executando. Então ele estava dizendo: somos vasos de barro, somos limitados, só que dentro de nós carregamos um tesouro. Por isso que o diabo persegue você, irmão. Não é porque você é inteligente, não é porque você é bonitinho, não é porque você é talentoso, é porque ele sabe aquilo que você carrega aí dentro. Ele sabe aquilo que você carrega. Paulo aqui, quando fala de tesouro, ele está falando do Evangelho, irmão, e consequentemente de Cristo, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo. No versículo de número 8, Paulo continua escrevendo: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Aqui na tradução diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Tem tradução que fala: em tudo somos atribulados. É dessa palavra atribulado que vem a palavra tribulação. A tribulação é uma pedagoga da paciência. Romanos 5 diz que a tribulação produz paciência. Mas pastor, o que é tribulação? A palavra tribulação, ela vem de uma máquina chamada tribulon. Essa máquina tribulon era a máquina onde o trigo era esmagado, para que fosse separado a casca do trigo da essência do trigo. Amém? Amém? Sabe por que às vezes você é atribulado, ou você sofre tribulação? Porque a única forma de arrancar eu e você da casca, quem está me entendendo aqui?
É a única forma de arrancar eu e você da casca. Sabe a diferença entre o trigo e o joio? É que quando o trigo é espremido, sai alimento, mas quando o joio é espremido, sai veneno de dentro dele. Deus sabe o que tem aí dentro, e Ele vai espremer você. Ele vai permitir alguns fracassos, algumas perdas. Ele vai permitir com que você enfrente algumas fraquezas, algumas perdas, alguns fracassos, porque é a única maneira dele extrair o que ele colocou aí dentro. Amém? Amém? A Bíblia diz em Miqueias capítulo 16 versículo 15 que quando a azeitona é pisoteada, sai azeite dela. Então se tem alguém pisando em você, você não saiu do controle de Deus, é que Deus quer extrair algo que está aí dentro, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De todos os lados somos. Paulo está dizendo, não é só eu, irmão. Diga para alguém do lado, não é só você que sofre. Não é só você que enfrenta perda. Não é só você que enfrenta doença, desemprego, crise. Não é só você, irmão. O processo o professor usa para todos os alunos. O professor passa a mesma matéria, não é, pastor Éder? Para todos os alunos, só que um entende de uma forma, outros entendem de outra. Uns estão prestando atenção e outros estão olhando para o professor e pensando lá no futebol da quadra. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Você não será esmagado, irmão. Você pode até ser pisado, esmagado não. A palavra esmagado quer dizer deixar sem ar. A palavra espírito no hebraico do Velho Testamento é ruach, e no grego do Novo Testamento é pneuma, de onde vem a palavra pneu. O pneu se chama pneu por causa daquilo que tem dentro dele, que é o ar. A palavra pneu quer dizer ar. Pneuma, espírito, também quer dizer ar. O que Paulo está dizendo é, às vezes nós somos tão sufocados que temos a impressão que estamos sem o Espírito na nossa vida. Parece que o Espírito nos abandonou. Continuando o versículo 8 diz: nós ficamos perplexos, mas não desesperados. A palavra perplexo, irmão, significa incapaz de agir. Tem momento que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Deixa eu te dar uma dica: quando você não souber o que fazer e nem para onde ir, entra no teu quarto e ora. Não faça nada, irmão. Não force a porta. Não force. Faça da sua vida uma vida leve. Entenda que tem momentos que você vai perder, sim. Tem momentos que você vai ser impedido de agir, sim. Mas Paulo disse, só que nós não ficamos desesperados. A palavra desesperado quer dizer sem esperança. Nós não ficamos sem esperança, não. Mesmo sendo pisados, nós continuamos com esperança. Pastor, como é que eu faço para continuar com esperança em meio à tribulação? Siga o que Jeremias falou, irmão. Jeremias estava diante de um povo, o seu povo, que estava sendo levado para o cativeiro. Jeremias estava vivenciando um momento de destruição daquilo que ele mais amava, que era o templo de Jerusalém. Jeremias, ele se torna o profeta das lágrimas, porque ele dá uma crise de choro desesperadora, por algo que ele está perdendo, que ele amava. Ele está perdendo o controle, ele está vendo os seus patrícios sendo levados 800 quilômetros de distância para o cativeiro babilônico. Só que ele escreveu no livro de Lamentações capítulo 3 versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias estava dizendo, o meu Deus está permitindo que eu sofra perdas, que eu enfrente o fracasso, que eu
enfrente derrota, mas eu não vou perder a minha esperança. Eu vou continuar esperando em Deus, porque nenhuma derrota, nenhum fracasso dura para sempre. Tudo aquilo que Deus nos submete tem prazo de validade. Ainda que eu ande pelo vale, você pode até estar no vale, mas você não está parado, você está andando. Esse vale que teve começo, um dia vai ter que ter fim. Quem acredita nessa palavra, levante a mão aí, adora Jesus. Adora Jesus, adora Jesus. Não aplauda só com as mãos, glorifique Jesus. Vença as suas derrotas. Versículo 9: somos perseguidos, mas não abandonados. A palavra perseguido significa seguido até o fim. Sabe o que Paulo está dizendo? Satanás não vai deixar de seguir você até o fim, até o momento em que você suba para o céu e ele desça para o lago de fogo, até o momento em que você vá morar na cobertura celestial e ele vai morar no subsolo do inferno. Paulo aqui está dizendo: nós somos perseguidos até o fim, irmão. O diabo não me persegue só no começo da fé, não. O diabo não me persegue só no comecinho, não, é até o fim, ele não vai desistir nunca. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Lucas, ele dá um detalhe, porque como todo médico é detalhista, Lucas dá um detalhe que Mateus capítulo 4, quando fala da mesma tentação de Jesus, Mateus não dá. Quando Lucas começa a falar da tentação de Jesus, vinda por Satanás, em Lucas capítulo 4, quando chega no versículo 13, o Lucas escreve o seguinte: e acabando toda a tentação, ou seja, o diabo esgotou o estoque dele de tentação. Ele viu que não adiantou tentar Jesus no corpo, na alma e no espírito. Ele acabou a tentação. A Bíblia diz no versículo 13 de Lucas 4, que o diabo se ausentou de Jesus por um tempo. Diga para o irmão: por um tempo. O diabo só te dá um tempo, irmão, mas ele não desiste de você, porque ele não quer você, ele quer o que tem aí dentro. Ele quer o tesouro que tem aí dentro. Ele quer que você desperdice o tesouro que está aí dentro. Então o diabo, quando ele esgota o crivo de tentações, ele dá um tempinho para você, mas daqui a pouco ele volta com outra estratégia. É o que Paulo está dizendo aqui: ainda que perseguidos, ele disse, não abandonados. Diga para o irmão do lado: você não está sozinho, irmão. Diga hashtag tamo junto, conta comigo. Diga tamo junto e não vastremo. Não é não vastramos, é não vastremo. Uma linha. Amém? Coitado de você que está do lado de alguém que não olhou para você e falou isso, irmão. Estou com pena. Ainda que todos te abandonem, ainda que todos te desamparem. Há um texto em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz: ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Esta é a hora que você glorificava a Deus. Deus está dizendo para você: não te deixarei, não te desampararei. Ainda que algumas pessoas se deixem, ainda que algumas pessoas ajam com você na teologia do utilitarismo, quando você só é bom enquanto está sendo útil. Não, Deus é diferente. Deus vai atrás da ovelha ferida, machucada, improdutiva. Deus não desiste de mim e de você, querido. Para terminar esse texto, Paulo diz: somos derrubados. Aqui está falando abatidos, ou seja, jogados no chão. Somos derrubados, mas não destruídos. A palavra abatido aqui quer dizer jogados no chão. Pastor, eu posso cair? Pode, irmão. Aliás, tem crente que só melhora depois que cai. Mas a Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não está dizendo que é Deus que vai te levantar, irmão. Está dizendo que é você que vai se reposicionar e vai se levantar. Pastor, como é que eu faço para não ficar caído? Parece que está na Bíblia, irmão.
Parece que está na Bíblia. Como é que eu faço, pastor, para cair, mas não me destruir? Salmo de número 37, versículo 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Ainda que caia, ainda que tropece. Pastor, eu posso tropeçar? Pode tropeçar, você é humano. Não estou fazendo apologia à fraqueza. Eu estou dizendo que ainda que esse acidente aconteça, que você chegue a cair, ali está dizendo não cairá, o Senhor toma pela mão. Eu gosto dessa tradução NVT, nova versão transformadora, que diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustentará. Irmão, você precisa entender cada detalhe da Bíblia. O texto aqui não está dizendo que Deus vai te alimentar. Nós vamos alimentar mais de 100 famílias aqui sábado. É o que a gente pode dar para essas pessoas, alimento. Só que o alimento você come hoje e amanhã precisa de novo. Alimento é aquilo que a terra proporciona. Deus não está dizendo que vai alimentar, Deus está dizendo que vai sustentar. Alimento a terra fornece, alimento o homem fornece, mas só quem sustenta é o céu. Só quem sustenta é Deus. Então não procure na terra aquilo que só o céu tem para você, irmão. Não procure nos homens aquilo que só Deus tem para você. Em nome de Jesus, amém? Diga comigo: vença suas derrotas. Pastor, o que é derrota? É fracasso, irmão. É queda, é perda. Existem 3 coisas que têm prejudicado a igreja moderna, o cristianismo moderno. A primeira coisa chama-se triunfalismo, a segunda coisa chama-se hedonismo, e a terceira coisa chama-se negacionismo. Como é que funciona o triunfalismo? O triunfalismo prega que crente não pode ficar doente, crente não pode ficar desempregado, crente não pode passar por problema. O triunfalismo prega só vitória, só vitória, só vitória. O triunfalismo, irmão, ele prega um cristianismo sem cruz. O triunfalismo transforma Jesus no comerciante espiritual, um Jesus que está sempre querendo comprar o nosso amor, está sempre comprar a nossa atençãozinha, porque é um Jesus carente. Então quando você vem na igreja, Jesus vai ficar feliz, porque ele é muito carente. O triunfalismo transforma a Bíblia num menu espiritual, onde eu só escolho os textos que eu quero, eu só como aquilo que eu quero, é o cardápio que eu quero. Essa semana eu não estou muito legal, a minha psicóloga nem é crente, mandou ler o Salmo 23, olha que lindo, o ímpio mandando o crente ler a Bíblia, que coisa, que tudo. O triunfalismo transforma os crentes em clientes, e não tem nenhum problema com os clientes. O problema é que o cliente sempre está certo, o cliente tem razão, afinal de contas ele paga o pastor, afinal de contas ele dá dízimo, ele dá oferta. O triunfalismo transforma a nossa fé numa moeda de compras. Então eu uso a fé para adquirir tudo o que eu quero, e quando Deus não me dá o que eu quero, eu me frustro com Deus, eu procuro um outro tipo de Deus. O triunfalismo transforma as obras em moeda de troca, ou seja, eu tenho que trabalhar para Jesus, porque se eu não trabalhar para Jesus, Ele tira tudo que eu tenho. Esse não é o Deus da Bíblia, irmão. Deus não age comigo no campo da conveniência e nem da moeda de troca. O triunfalismo transforma a igreja no mercado da fé. O triunfalismo não constrói estrutura emocional e espiritual para lidar com as derrotas e perdas. Como já falei, quem não sabe perder, quando vencer, não saberá viver, porque vai se tornar uma pessoa orgulhosa, vai se tornar uma pessoa insuportável, vai se transformar numa pessoa intolerante, vai se transformar numa pessoa que só fala o mesmo assunto. Já conversou com alguém que quando está fazendo academia, só fala de academia, quando está jogando, só fala do jogo, quando está trabalhando, só fala de trabalho. O triunfalismo constrói pessoas arrogantes, desumanas, insensíveis, transformando a vida numa conspiração constante. Sabe aquele tipo de crente que parece que está todo mundo contra ele?
Está todo mundo com invejinha dele, está todo mundo querendo o que ele tem. O triunfalismo transforma as pessoas faz com que a pessoa transforme os outros em seus concorrentes, em seus competidores. A doutrina do triunfalismo está na Bíblia, mas é antibíblica. Olha aqui para minha gravata. Tem coisas que não está na Bíblia, mas é bíblico. E tem coisas que está na Bíblia, mas é antibíblico. Pastor, qual é uma coisa que não está na Bíblia, mas é bíblico? O slogan do açúcar, união. A união faz a força. É mentira ou é verdade? É bíblico. Está na Bíblia? Não está. Uma doutrina que está na Bíblia, mas é antibíblica, a doutrina do triunfalismo, onde a sua vida vale mais que tudo, onde você tem que sobreviver, onde você tem que escapar do caos a qualquer preço. Isso está na Bíblia, pastor? Está. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que Satanás chega para Jó e diz assim: ei, pele por pele. Respondeu Satanás: o homem dará tudo que tem por sua vida. O que Satanás está dizendo para Deus? Se tu tocar na vida de Jó, ele vai te negar. Se tu transformar o Jó num ser pobre, depois de ele ter sido o homem mais rico do Oriente, Jó vai te abandonar. Satanás estava acusando Deus de mercadejar com Jó, de Deus ter cercado Jó de coisas boas para comprar o coração de Jó. Estava acusando Jó de interesseiro, de estar servindo a Deus só por conveniência. Deus então permite com que Jó entre naquela luta maniqueísta entre o bem e o mal. Querido, o triunfalismo não é bíblico. O triunfalismo é uma ramificação da teologia da prosperidade. E nós estamos vivendo uma geração que não sabe perder nem um vozinho de 90 anos. Por que está com depressão, irmão? Perdi o meu vô. Que idade tinha? 99. Faz quanto tempo? 50 anos. Vai ficar vivendo isso até quando? Se prepare para perder. O nosso cérebro não está programado para perder nada. É por isso que a gente tem dificuldade de perdoar, porque perdão é uma perda grande. Existe uma outra coisa que tem prejudicado a igreja moderna, chama-se hedonismo. A palavra hedonismo no grego é prazer. O hedonismo é uma doutrina filosófica criada pelo filósofo grego chamado Arístipo de Cirene. Esse camaradinha, ele veio e coloca o prazer imediato e constante como o ápice da vida. Preste atenção aqui em mim. Esse filósofo, ele coloca o prazer constante e imediato como o ápice da vida. Ou seja, se você está tendo prazer, está tudo certo. Se você está feliz, está tudo certo. Pode largar sua esposa se for para o seu bem-estar. Pode abandonar a sua família, você não precisa negligenciar pecado, desde que você esteja feliz, desde que você esteja sentindo prazer. Você pode ter a sua opção sexual. Aliás, não só tenha a sua opção sexual, coloque a conta para Deus pagar. Diga que foi Deus que te criou assim. Foi Deus quem te criou gostando de pessoa do mesmo sexo. Foi Deus quem te criou gostando de pornografia. Foi Deus quem te criou gostando de criancinha. Foi Deus que te criou assim. Está tudo certo. Não se culpe. O hedonismo não constrói uma estrutura espiritual para renunciar ao pecado e obedecer a palavra de Deus radicalmente, pois isso implica em perda momentânea do prazer. O hedonismo, esta doutrina, não é da Bíblia. Todo prazer, irmão, que envolve o coração de um cristão, glorifica a Deus.
Você não está entendendo, mas daqui a pouco você entende. Eu sei, vai dar tudo certo. Amém? Vai dar tudo certo. Ó, você vai sair daqui dessa noite com a sua cabeça doideira. Não sei nem se você vai conseguir dormir. Como dizia um pregador que pregou na nossa igreja, lembra, Pedro? Isso não é para qualquer cabeça, não. É assim. Provérbios capítulo 21, versículo 17 diz assim: quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Ei, interprete prazeres e vinho do seu gosto aí. Quem ama isto nunca enriquecerá. Esta pobreza e riqueza aponta para os valores espirituais e ministeriais. O cristão, irmão, autêntico, verdadeiro, que conhece a palavra, que ama Jesus, ele experimenta Deus em todos os seus prazeres. Um cristão autêntico experimenta Deus na sua sexualidade, porque há santidade nessa sexualidade, há propósito, há fidelidade, há princípios, há valores. O cristão autêntico e sincero experimenta Deus no seu trabalho. Por isso que ele não vira um workaholic, uma pessoa que só vive por trabalho, negligenciando a saúde, negligenciando a igreja, negligenciando a família. Não, irmão, ele faz da sua profissão uma profecia. Um cristão autêntico, verdadeiro, ele experimenta Deus nos seus lazeres. Ele vai para a academia sem pecar, ele vai para o futebol sem pecar, ele vai passear sem pecar, porque ele ama Jesus e ele não sacrifica princípios e valores para satisfazer necessidades e carências imediatas, porque ele é maduro e apaixonado por Deus. Por último, cuidado com o negacionismo. O negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapismo da verdade desconfortável. Querido, vou falar de trás para frente. Toda verdade é desconfortável. O que é confortável é a bajulação. O que é confortável é miga, sua louca, seja feliz. Isso é confortável. Mas a verdade é desconfortável. O escapismo é uma escolha que eu faço que nega essa realidade. O negacionismo nega a realidade de uma verdade desconfortável, ou seja, eu relativizo a verdade. Por isso que hoje as pessoas, elas têm as suas próprias escolhas, porque elas relativizaram a verdade deixou de ser absoluta e por isso se tornou obsoleta. Os negacionistas preferem negar a existência do diabo. O diabo não existe. É mais fácil de acreditar que o diabo não existe. E tem uns que dizem, o diabo somos nós. Eu digo, só se é você, eu não sou. Eu sei que às vezes a gente é meio diabólicozinho. A gente é de vez em quando, meio capetinha. Tem vezes que a gente deixa o diabo endemoniado, eu sei que tem. Os negacionistas preferem não acreditar na existência do diabo, preferem não acreditar na consequência do pecado, preferem não acreditar na proeminência da Bíblia e na veemência do inferno, porque aí eu crio um conforto na minha mente. Salmo de número 14, versículo 1, diz assim: diz o nécio. Sabe quem é o nécio? O nécio é diferente do ateu. O ateu é aquele que diz que não acredita em Deus, mas lá no fundo ele sabe que Deus existe. O nécio é o contrário. Lá no fundo ele sabe que Deus existe, e lá no seu coração ele diz, não há Deus. O nécio, ele prefere dizer que não há Deus, porque fazendo isso, não havendo Deus, não há juiz. Não havendo juiz, não haverá juízo. Não havendo juízo, não haverá sentença. E não havendo sentença, eu faço as minhas próprias escolhas. Quem aqui, além de mim, já se sentiu derrotado em alguma área da sua vida? Bem-vindo ao time. Somos humanos.
e porque nós nos sentimos derrotados, fracassados, porque nós perdemos algumas batalhas, que talvez seja esse o motivo, seja essa a mola propulsora para que estejamos aqui nessa noite, buscando força em Deus, buscando estratégia em Deus. Quantas vezes eu saí do bar, eu não bebia, não fumava, mas eu gostava de jogar, e eu saí do bar dizendo, nunca mais volto. Dava 2 dias, eu estava lá de novo. E eu tenho certeza que você já fez algo errado, que você prometeu para você mesmo, nunca mais faço. Quando você percebeu, você estava fazendo, e o pior de tudo, gostando do que estava fazendo. Então você já enfrentou algumas derrotas, talvez uma demissão inesperada. Você fez um consórcio, um mês depois o patrão te chamou para uma conversa. Talvez um assalto à mão armada que vulnerabilizou você, que fez você se sentir vulnerável. Talvez uma traição de uma pessoa que você amava muito, seja no aspecto conjugal ou só relacional. Um abandono por parte de uma pessoa que você se importava com ela e se achava importante para ela, e ela simplesmente trocou você por outra. Seja uma oportunidade despercebida ou desperdiçada, algo que você não viu que estava tendo essa oportunidade, quando você percebeu já passou, e isso fez com que você se sentisse uma pessoa fracassada. Ou talvez ainda um sonho que você teve e que virou um pesadelo. Talvez uma profecia que você recebeu e o profeta te esqueceu de dar o prazo, e você se empolgou. Deus disse, eu vou usar você, e você disse, é de Deus. Só que você achou que ia ser na outra semana, e passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou alguns anos, e esta profecia ainda não se cumpriu. E o diabo ri de você e diz, você é um fracassado, um perdedor. Vença as suas derrotas. Vença as suas derrotas. Pastor, como é que eu faço para vencer as minhas derrotas? Vou estar te passando aqui 3 chaves para você, a partir de hoje. Talvez Deus não vá mudar todo o seu exterior, mas Deus vai mudar a sua mente, o seu coração. Talvez você vai sair daqui nessa noite, eu não vou dizer, Deus vai acalmar o mar hoje, mas eu tenho certeza que ainda que você saia daqui e o teu mar continue revolto, e Deus não acalme o mar, que Ele acalme o marinheiro. Que Ele te dê sabedoria, te dê estratégia, te dê paciência, te dê estrutura, te dê esperança, continue te dando sonhos, continue te dando convicção de que nenhuma tempestade dura para sempre, nenhum vale dura para sempre, nenhum deserto é extenso demais para o nosso Deus. Quantos aqui querem receber estratégia de Deus para vencerem suas derrotas? Primeiro lugar, pare de divinizar as pessoas. Pare de divinizar as pessoas. Pare de colocar pessoas no lugar de Deus e querer que essas pessoas te deem aquilo que só Deus tem para você. Não coloque o peso da divindade e da perfeição sobre os ombros de ninguém, irmão. Porque a partir do momento que você fazer isto, você vai afastar pessoas de você. Gênesis capítulo de número 30, versículos 1 e 2, se puder colocar para mim, Isaac. Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 2, está escrito: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, senão eu morro. Gente, o nome Raquel quer dizer ovelha.
Tem mulher que só consegue ser ovelha, irmão, enquanto está tudo certo. Raquel, aqui eu não estou pregando só para as mulheres agora, estou pregando para a igreja. Nós somos ovelhas. A Raquel aqui representa a igreja, eu e você. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: tome cuidado para que a falta de resultados não vire um gatilho para a comparação e inveja. Cuidado com a internet, cuidado com as pessoas que você segue. Imagine se nessa época de Raquel e Leia tivesse internet e ela visse lá no Instagram da Leia um book da gravidez da sua irmã, que teve 7 filhos, e ela sem filhos. Cuidado com as comparações, cuidado com a inveja, irmão. Inveja é diferente de ciúme. Ciúme você tem daquilo que é seu, inveja você tem daquilo que é dos outros. Ciúme é quando eu quero ter aquilo que você tem. Agora inveja é quando eu não quero que você tenha e só eu tenha. Isso é inveja. Ela disse: Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Cuidado para não transferir às pessoas a resolução das suas carências e derrotas. Se você não sabe viver sem alguma coisa, você não merece, ou você não está preparado para ter essas coisas. Esse dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, se eu parar de pregar eu morro. Uma vez, um ministério de dança na nossa igreja que já teve, uma moça disse: pastor, se eu não dançar eu morro. E eu pensei justamente nisso. Se eu não estou preparado para viver sem alguma coisa, irmãos, eu não estou maduro o suficiente para ter essas coisas. Ela estava dizendo: se eu não tiver filho, meu Deus não tem valor, meu marido não tem valor, meu casamento, minha casa, nada tem valor, eu prefiro morrer. Versículo 2 de Gênesis 30 diz assim: Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Irmão, cuidado para não culpar as pessoas por aquilo que é Deus quem está fazendo na sua vida. Foi Deus quem deixou essa mulher sem filhos, não foi Jacó, não foi o diabo, foi Deus. Nós costumamos tributar a Deus as coisas boas e a Satanás as coisas ruins. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não coloque esse peso de exigir de pessoas aquilo que só Deus tem para você. Sabe por que você se decepciona com gente? Porque você cria expectativas utópicas. Você desenha algo na sua mente e você quer que essa pessoa seja daquele jeito que você desenhou. Sabe aquele locutor de FM que você fica imaginando como que esse cara deve ser? Eu lembro que tinha uma locutora, quando eu era jovem, tinha uma locutora, Lizzie Búrigo, tinha essa. E eu imaginava Elias, ela totalmente diferente, aquela voz assim sabe aquela voz de mulher de aeroporto internacional? Quando eu me deparei com ela, eu vi que ela era totalmente diferente daquilo. Não estou chamando ela de feia, irmão. Eu estou dizendo que ela era totalmente diferente. Sabe por que tem gente que vai morrer solteira? Porque ela desenhou na sua mente um alto nível de exigência, um alto padrão de exigência, que se Deus dá para ela essa pessoa, ela não vai deixar nem ir na padaria sozinha por causa do ciúme. Aprenda a viver a sua realidade. Não transfira para as pessoas aquilo que só Deus tem para você, irmão, porque isso vai gerar em você decepção e frustração. Se relacione com pessoas de forma leve. Amém? Versículos 22 e 23 do mesmo capítulo 30. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a viu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Deus lembrou de Raquel.
esse mesmo Deus que permitiu um período de humilhação, que permitiu um período de perda, um período de aparente e momentâneo fracasso, esse mesmo Deus se lembrou de Raquel. Sabe o que eu gosto? No livro de Gênesis, capítulo de número 40, a Bíblia diz que José ajuda o copeiro a realizar os seus sonhos. E José diz para ele: quando você chegar diante do faraó, fala para o faraó de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José por 2 anos. Olha aqui para mim, irmão. Enquanto você não parar de contar com pessoas, Deus vai usar pessoas para se esquecer de você. Mas assim como aconteceu com José, aconteceu com Raquel, e Deus lembrou-se de Raquel. Vai chegar um momento que Deus vai não lembrar, porque Deus não se esqueceu, mas Deus vai lembrar do sonho que Ele te deu. Deus vai lembrar, irmão, da promessa que Ele te fez. Deus irá lembrar do dia que Ele falou com você. Você se esqueceu, mas Ele não. Deus vai lembrar você. E você vai, irmão, sua derrota não vai durar para sempre. Deus não vai se esquecer de você para sempre. Isaías 49:15 diz: pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esquecerei de você. Deus não esqueceu de você, querido. Levante a mão aí, adore esse Deus. Deus não esqueceu de você. Ele te passa a impressão que Ele esqueceu. Ele te passa a impressão que Ele está mais preocupado com outras coisas, mas é só a impressão. Em nome de Jesus. Vencer as suas derrotas é você reconhecer os talentos e as virtudes dos outros. Vencer as suas derrotas é você entender que se existe alguém que está no nível maior do que o seu, é porque é melhor do que você. A gente tem dificuldade de entender isso. A gente tem dificuldade, a gente se incomoda com quem é mais bonito que a gente, com quem tem mais talento que a gente, com quem tem mais capacidade que a gente. E a gente até fica pensando: que injustiça, essa pessoa nem merece, essa pessoa nem, e ela tem o que eu não tenho. É isso que o diabo quer que você sinta, que Deus está sendo injusto com você, que a vida está sendo injusta com você. Aquilo que você não respeita, você não atrai, irmão. Então respeite os melhores, e você vai se tornar melhor do que você é. Aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Quantos de nós, quando tem alguém pregando, a gente fica pensando: se eu tivesse lá, eu estaria fazendo melhor. Ou alguém cantando ou tocando, ou alguém fazendo qualquer outra coisa, a gente pensa: se fosse eu. Por que você acha que não é? Porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso coração, e Deus conhece a dedicação do outro que eu não conheço. Nós só contemplamos os holofotes, nós só contemplamos o domingo à noite, as luzinhas, a câmera ligada. Nós não contemplamos o que a pessoa faz durante a semana inteira, que horas que ela acorda, quanto tempo ela está se preparando. 1 Samuel 15:28 diz assim: então Samuel lhe disse para quem? Para o Saul: o Senhor tem rasgado de ti o teu reino hoje, e tem dado ao teu próximo, que é o Davi, que é melhor do que você. Já pensou, irmão? Deus chegar e dizer para mim: eu não te dei a igreja do fulano porque ele é melhor que você, e você tem que respeitar. Perguntaram para o Tyson Gay, não é que ele seja gay, homoafetivo, gay é o sobrenome. Como é que você se sente? Como é que você se sente sempre ficando em segundo lugar para o Usain Bolt? Perguntaram isso na última Olimpíada, e ele disse: você já reparou que eu estou ficando em segundo lugar para o melhor do mundo?
Sabe o que aconteceu? Ele disse o seguinte: eu gosto de perder para o Bolt, porque o Bolt me faz querer não vencer o Bolt, mas vencer a mim mesmo. Sabe o que aconteceu? Na despedida do Bolt, ele correu com o Tyson, e o Tyson chegou em primeiro lugar. Eu sei que é melhor, irmão, assim, a gente andar com feinho, né? Porque daí a gente fica menos feinho. Eu sei que a gente gosta de andar com burrinho, porque a gente fica menos burrinho. Mas deixa eu te dar um recado que eu falo no meu livro Lidere-se. Se você está sendo o mais inteligentezinho do seu grupinho, se você está sendo o melhorzinho da sua rodinha, está na hora de trocar de grupinho, porque você parou de aprender. A Bíblia diz: se você se cansa de andar com um homem, como é que você vai andar do lado de cavalo? Respeite quem é melhor do que você. O problema de Saul não foi que Saul tinha mais defeito que Davi, é que Saul não sabia reconhecer as qualidades dos outros, as virtudes dos outros. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele se relacionava melhor com pessoas do que Saul. Se você analisar a biografia de Saul e de Davi, o Davi pisou muito mais na bola do que o Saul. O Davi cometeu erros mais crassos, erros mais graves do que o Saul. Mas por que Davi era segundo o coração de Deus? Por que Deus disse que Davi era melhor do que Saul? Não era no comportamento, era no relacionamento. Davi, ele sabia se relacionar melhor com seus inimigos. Por isso que Davi nunca chamou Golias de gigante. O nome que você dá ao seu inimigo potencializa ele. Davi sabia se relacionar melhor do que Saul com pessoas. Por isso que Davi pegou 400 homens, a Bíblia diz, homens endividados, amargurados, e transformou esses caras em guerreiros melhores do que ele. Me perguntaram assim: pastor, como é que você se sente tendo 13 pastores, a partir de hoje 15 pastores na sua igreja? Como é que você se sente tendo na sua equipe pastores que em outra igreja não deu certo e está dando certo lá contigo? Eu estou falando para você o que pastores me perguntam, e a minha resposta se limita a uma palavra: respeito. Eu não tenho medo de ser superado pelos meus pastores. Aliás, este é meu sonho. Quarta-feira o pastor Antiovani trouxe uma palavra tremenda, e eu estava ali embaixo torcendo, porque minha liderança é uma liderança de paternidade. O sonho de todo pai curado é ser superado pelos filhos. Davi não teve medo de pegar 400 homens numa caverna e transformá-los em guerreiros. Deixa eu falar uma coisa que eu já falei: você se tornará indispensável na vida das pessoas e inesquecível. Quem aqui quer se tornar inesquecível para as pessoas? Você vai se tornar inesquecível. Ninguém vai esquecer de você pelos problemas que você causar a elas, ou pelos problemas que você resolver para elas. Você sabe por que o pastor Antiovani está comigo? Faz 4 anos. Um homem que tem muito mais livro do que eu, fala 4 idiomas, até o mandarim. Eu não sei falar nem arigatô direito, irmão. Sayonara. Sabe por quê, irmão? Porque, sabe, um dos motivos, entre outros, do respeito que eu tenho a ele, a validação que eu dou para ele, que eu estou fazendo isso aqui agora. Eu sei que o Éder vai ficar com ciúme, mas sábado eu fui no Abimar, almoçar no Abimar, e a minha esposa: onde é que tu vai? Eu disse: só um minutinho. Fui lá, comprei uma bandejinha de cajuzinho. Eu sei que ele gosta de um docinho, irmão, um cajuzinho. Pastor, você nunca deu cajuzinho para mim, nem você para mim. Fui lá e dei para ele, irmão. Parecia que eu tinha dado quem aqui já brincou de autorama quando era criança? Autorama, aqueles carrinhos de rico. Parecia que eu tinha dado um autorama para uma criança.
Olha aqui para mim, gente. Aprenda a dar mimo para as pessoas. É baratinho. Se o entregador de pizza disser para você, deu 35, dê 40, irmão, dê 47, dê 37. Mimos, pequenos carinhos, pequenas atenções. Davi, ele se relacionava com pessoas de uma forma diferente de Saul. Saul era vingativo, Saul era inseguro. Bastou Saul ouvir as mulheres cantando que Davi matou 10.000 e ele só 1.000, para que o coração dele azedasse. Não tenha medo de pessoas que são melhores do que você. Se Deus colocou pessoas melhores do que você para conviver com você, é porque Deus quer melhorar você, e Ele sabe que você foi criado por Deus para ir muito mais além do que você tem ido. Perguntaram para Sir Isaac Newton: como é que você descobriu a lei da gravidade? Como é que você fez tantas descobertas? Ele disse: porque eu sempre estive sentado nos ombros de gigantes. Deus vai colocar pessoas gigantes do seu caminho. Se prepare. Deus vai criar conexão entre você e pessoas pontuais, entre você e pessoas importantes, entre você e pessoas que vão levar você para o próximo nível. Não tenha medo de mudar o ciclo de amizade. Não queira ficar em terra de cego só com olho cá olho. Ai, aqui eu sou rei. Que isso, irmão? Semana retrasada eu sentei para ouvir um pastorzinho de uma igreja de 20.000 membros. 20.000 membros. E eu sentei para ouvi-lo. Eu dei meu livro para ele, ele me chamou, orou por mim e disse: Senhor, que aquilo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor faça na vida do pastor Jean. E eu disse: Senhor, mas antes disso, prepara meu coração para que isso não me estrague. Aprenda a conviver com pessoas melhores que você. Deus vai conectar você com pessoas melhores do que você. E essas pessoas são chatas, essas pessoas são exigentes, essas pessoas não têm todo o tempo do mundo. Não, eu não tenho nada o que fazer, vou lá conversar com o pastor Jean. Vai rachar uma lenha, irmão. Eu não tenho tempo para ficar com quem adora perder tempo, irmão. Meu tempo é precioso. Hoje mesmo eu levantei 6 horas da manhã, no domingo. Deus vai colocar pessoas exigentes, chatas, mas pessoas que vão levar você para um nível que você nunca foi, para um nível que você nunca teve. Aí você escolhe andar com essas pessoas, ou escolhe alguém que tem as mesmas sarninhas que você. Aí vocês ficam um coçando o outro, um sentindo peninha do outro, se sentindo triste, hashtag. Você quer vencer os seus fracassos? Você é o resultado das 5 pessoas que você convive. Se tiver, irmão, não estou dizendo para você virar inimigo de ninguém. Eu só estou dizendo que você está perdendo muito tempo com gente que não quer chegar a lugar nenhum. Você está perdendo muito tempo com gente que não quer mudança. Gente que está 20 anos dentro da igreja, sempre com as mesmas lutinhas, com os mesmos capetinhas, com os mesmos pecadinhos de estimação. Está chegando um tempo que Deus está procurando radicais para radicalizar a sua história, para marcar um novo tempo, para marcar vidas. Você se tornará inesquecível, porque você vai resolver o problema de muita gente. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui eu encerro. Você é a resposta de oração de muita gente. É você, irmão. Se posicione, é você a resposta para esta cidade. Fique em pé, por favor. Aleluia.